Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas. Temos falado muito a respeito do mundo espiritual e hoje mais uma vez vamos falar. Mas antes de mais nada, você que queira participar com a gente, você pode mandar a sua opinião, uma pergunta pelo Instagram, @redegospel, e nós estaremos trazendo resposta para você. E o tema da aula de hoje é autoridade espiritual. Então, nas últimas aulas, nós temos falado muito a respeito do mundo espiritual, a queda do inimigo, no que ele se transformou, levou 1/3 dos anjos com ele. Aonde ele falhou o inimigo? Ele falhou por ignorar algo chamado autoridade espiritual. E o que é essa autoridade? Então, autoridade significa poder legítimo, qualidade de ser desimpedido para agir, possuir, controlar, usar ou até dispor de alguém ou alguma coisa. E também autoridade é, vamos dizer assim, o direito ou o poder de mandar, sendo que o indivíduo representa poder para exercer influência sobre os outros. Então, a palavra autoridade, para você ter uma ideia, ela aparece 99 vezes na Bíblia, sendo que Deus é a fonte principal, original de toda a autoridade que existe no mundo natural e mundo espiritual. Então, já diante, vamos dizer assim, do significado e até da explicação do que é autoridade, vamos ver na palavra de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz assim: Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então nós vemos aqui nessa definição algo muito importante que o escritor da carta aos Hebreus coloca. Porque nós vemos, em alguma, como foi falado, os colossenses tinham toda uma heresia, querendo colocar Jesus como um dos anjos. Então isso foi algo ali muito forte de algumas filosofias. Havia uma religião chamada gnosticismo que estava entrando dentro das igrejas. E aqui nós vemos na carta aos Hebreus esse confronto vindo por parte do escritor. E fala que ele é o resplendor da glória. Então, a palavra glória, que muitos usam erroneamente o termo Shekinah, eu quero dar um parênteses aqui, Shekinah não existe na Bíblia. A palavra Shekinah é uma palavra de um escrito paralelo dos judeus, principalmente aqueles que têm um tipo de vamos dizer, um segmento judaico chamado Kabbalah. Porque quando se fala da glória, a palavra glória no hebraico é a palavra kavod, que é o peso. A nuvem que se manifesta é o termo aná, que é nuvem. Então a nuvem de glória é aná kavod, é nuvem de glória. Não existe a palavra Shekinah. Isso é um certo misticismo que veio nos anos 80 e que de repente até hoje tem música que faz Shekinah, tem povo que chama Shekinah, tudo, e que temos que tomar muito cuidado até por aquilo que a gente faz. Mas de qualquer forma, quando fala resplendor da glória, está falando a respeito do quê? Daquilo que reflete. Então, Ezequiel capítulo 28 fala a respeito daquele querubim, o inimigo, o diabo, que pelo seu resplendor, ele que não entendeu que ele refletia o brilho da glória de Deus. O brilho não era dele. E tanto que o termo que é usado posteriormente também, está em Isaías 14, é que o inimigo é a estrela da manhã, o termo Lúcifer quer dizer anjo que brilha, reluzente, resplendor, que se manifesta pelo reflexo. Então, aqui Jesus é colocado como reflexo da glória de Deus, não é somente uma criatura ou um anjo. Por quê? Porque ele detém poder.
Então, a passagem que diz aqui, ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, que ser, Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, nós vemos também, já no Evangelho de João, que a palavra logos é a palavra da criação. Então, pelo poder da palavra, Jesus falou, houve luz, Deus, e houve luz. Então, ele é, vamos dizer assim, o reflexo desse poder e não uma criatura. É muito mais do que isso. E aqui a carta aos Hebreus coloca essa verdade e esse poder é a palavra que é usada, chamada dunamis, mas que, quando é transliterada mesmo para o português, é a palavra dinamis. Por quê? É onde tem a palavra como origem dinamite, é a palavra dínamo. Então, dinamite é algo explosivo. Dínamo, gerador de força. Então, esse poder é um poder gerador, não é simplesmente um poder de exercer autoridade. Essa, obviamente, Jesus tem e exerce. Mas é o poder de agir, de interagir, de transformar as situações ao seu redor. Então, é muito importante a gente ter essa diferenciação. Então, é um poder que, vamos colocar, como é que eu posso colocar? Que reside numa coisa que, pela virtude, pela natureza de Deus, ele já se manifesta em si. Não é algo somente que se desenvolve. Ele é o resplendor desse poder e dessa glória. E há uma outra palavra também que fala a respeito de autoridade, que é o termo exousia, que quando se trata de, vamos dizer, potestades, em termos de uma, entre aspas, hierarquia de anjos, ali é chamado o termo exousia, que é um tipo de um governo, né? Potestade. Mas quando falamos de autoridade, falando no termo mesmo autoridade, é aquilo que é exercido pelo Senhor e delegado para nós. Então, a primeira autoridade de poder é poder dinâmico. A segunda é você ter a autoridade de exercer o poder, que é esse poder chamado exousia, que é o poder até, dizer, mandatório. Vamos abrir então em Lucas 10, 19, que diz assim: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então nós vemos aí esse poder delegado, e quando fala que o Senhor nos dá poder, dei autoridade, é esse poder chamado exousia, para pisar. Então o pisar não é o pesar físico. E o que é o pisar? É que você está acima. Serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Então, o poder e a autoridade do Senhor também nos é delegada, não só para nós realizarmos, mas para nós também exercermos a sua autoridade de governo. Então, aqui coloca, inclusive, que vamos pisar toda a força do mal e nada vai nos causar danos. Então, essas duas palavras são as palavras mais importantes para a gente trabalhar. Dunamis e exousia, poder dinâmico e poder de exercer autoridade e até de juízo. E qual é a autoridade que governa a tua vida? Será que é Deus? Ou, de alguma forma, sem você perceber, é o inimigo que está exercendo? Então é muito sério o que eu estou lhe perguntando. Mas, bispo, você vem assim, numa atitude, parece que está me acusando. Não. Mateus capítulo 12, versículo 30 diz assim: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então, preste muita atenção. Jesus, às vezes, ele é radical, porque o mundo espiritual é radical. Então, no mundo espiritual não existe neutralidade. Então, é um ambiente, uma atmosfera ao nosso redor no mundo espiritual, ou o bem ocupa, ou o mal ocupa.
Não há uma neutralidade, não há um lugar isento de influência, e é muito importante nós entendermos isso. Por isso que o Senhor fala, quem não ajunta comigo está espalhando. Por que está espalhando, Bispo G? Não entendo. Então, o Evangelho, a palavra de Deus, o sair, levar o reino de Deus, é uma guerra travada no mundo espiritual. A maneira maior e o nosso maior poder que temos de exercer é aumentando o número de pessoas que vão se converter. Então, vamos dizer, dá um exemplo, 50 contra 50. 50 do mal, 50 do bem. Quando esses 10 que estavam no mal passam para fazer parte do bem, eu fico com 60 e aqui 40. Então, essa é a guerra. Agora, existe outro lado. Quando os que estão no bem se desviam, se afastam da casa do Senhor, 10, vamos dizer, vêm para esse lado, são 60 e ficam 40. E a Bíblia ainda é bem clara, que quando o inimigo, ele é tirado da sua casa, a casa é limpa, trabalhada, fica lá purinha, e o inimigo vai e anda por lugares áridos, procurando um lugar para ficar. Volta e encontra limpa, adornada, ele vem e traz mais 7. Então, o mundo espiritual, além de não ser isento, ele é um ambiente de guerra. E quem não ajunta, espalha. Por isso que é muito sério, e a gente vê pessoas que são ungidas e não exercem o seu chamado. Quantas vezes nós vemos pessoas que acham que unção, a pessoa ser um pastor, ser um presbítero, um diácono, um bispo, é uma premiação por aquilo que fez. Não é premiação. É realmente você exercer autoridade e poder. Porque muitas pessoas, durante um determinado tempo, elas até podem exercer com aquilo que são características e qualidades humanas algum bem. E se de repente alguém que é autoridade atribui a essa pessoa como se fosse um prêmio ela ser ungida para ser um pastor, por exemplo, é um presbítero, ou ele tem procedido bem, ele é um cara sempre pontual, ele está sempre comigo, ele me ajuda, ele carrega a minha bolsa, vou premiá-lo. Não, você o está expondo ao mundo espiritual. Porque se essa pessoa não estiver preparada espiritualmente, ela pode, sabe o quê? Ser retalhada no contexto de não estar habilitada e preparada para vencer. E aquilo que eu falei, de repente esse não preparado, daqui a pouco está do outro lado de novo. Então é muito importante, e a palavra de Deus diz, para que nós não imponhamos a nossa mão precipitadamente. E em 2 contextos, para ungir uma pessoa que não está preparada e também para atribuir sobre ela algum poder e autoridade, porque a característica de impor a mão é você delegar alguma coisa. Então, por exemplo, a pessoa está enferma, você impõe as mãos com o atributo do dom de cura se manifestar nela, é um dom do Espírito Santo. Da mesma maneira, quando alguém é ungido, é delegada a autoridade para a tua e até, obviamente, um compromisso e uma responsabilidade tua por aquele que você está ungindo. Então a gente vê pessoas, por exemplo, que às vezes não estão preparadas para exercer. Na época do apóstolo Paulo, e não vou falar de maneira nenhuma contra, porque se existe alguém que no futuro se tornou alguém maduro, equilibrado, foi um homem chamado João Marcos, que na época que saiu com Paulo e com Barnabé, o seu tio, para exercer o ministério de abrir, fundamentar igrejas, ele no meio da caminhada, imaturo, voltou atrás. E Paulo nem quis mais caminhar com ele, por quê? Porque alguém que deveria ser maduro, de repente, pelas pressões, abriu mão. Futuramente ele é bem preparado, estruturado, Barnabé paga um preço por ele, e aí sim, ele vai assumir a condição dele de um ungido de Deus. Por outro lado, nós vemos um outro que se levanta chamado Felipe, que não só maturidade espiritual, mas a unção nele ecoou. E ele vai
bater de frente com o mal, várias vezes. Ele vai, inclusive, confrontar alguém que era um poderoso mago em Samaria. Ele tem um amor, um afeto para evangelizar, ele entende o poder de evangelizar. É muito importante aquilo que eu falei. 10 para cá ou 10 para lá. Qual é o desequilíbrio na balança? É você evangelizar, salvar vidas, porque uma pessoa que sai do domínio do inimigo entra no domínio do Espírito Santo, sai do domínio do príncipe da potestade do ar e entra no domínio espiritual do reino de Deus, onde quem é o rei? O rei é o Senhor Jesus. Vamos ver Romanos capítulo 13, versículo 1, que diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagai tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos os que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então nós vemos aqui, nessa passagem muito esclarecedora, apóstolo Paulo, né? Não precisa nem falar nada, carta aos Romanos. Se existe um lugar de expectativa de exercer autoridade, era Roma, Império Romano. Então vejam que o apóstolo Paulo manda uma carta, que é uma chamada Carta Magna, para estabelecer ali, a igreja que estava em Roma, o quanto era importante eles estarem sujeitos às autoridades. Aí você me pergunta, mas bispo, como é que eu posso estar sujeito à autoridade, de repente num ambiente idólatra, com um rei louco como Nero, um rei violento como Otaviano? Bom, eles vão dar conta a Deus, que exerce sobre eles autoridade. Então, nós não devemos, de maneira nenhuma, temer as autoridades quando a gente pratica o bem. É o que a carta fala. Se você pratica o bem, não tema a autoridade. Então, aqui fala que o magistrado, ele é alguém determinado para o quê? Para punir o infrator. E a palavra, mais uma vez, de magistrado é a palavra arqué, ou arcon, da onde vem, mais uma vez, soberania, o arque, né? É aquele supremo. Então, o magistrado, o governador, o comandante, o chefe, o líder, no contexto de exercer autoridade, você não deve temê-lo se você andar segundo os princípios espirituais que são colocados. Eu vou dar um exemplo muito interessante e importante, porque Jesus, o Filho de Deus, esteve diante da maior autoridade que existia naquela região da Judéia. Um homem chamado, conhecido pela sua violência, um homem chamado Pilatos. E a gente percebe que Jesus reconhece a autoridade dele como governador. Reconhece. E ali nós vemos que Jesus, de maneira nenhuma, o infama, de maneira nenhuma, ele, entre aspas, o contradiz. Pelo contrário, nós percebemos que em alguns momentos em que há um diálogo entre Pilatos e Jesus, Jesus, para não ferir um princípio de autoridade espiritual, ele dá uma outra resposta, mas uma resposta coerente com aquilo que ele é como Filho de Deus.
Então nós vemos que há um debate e finalmente Pilatos fala: você sabe que eu tenho poder e autoridade para te mandar matar e te manter vivo? E Jesus simplesmente fala assim: nenhum poder e autoridade lhe seria dado a não ser pelo meu Pai que está nos céus. Mas mais pecado tem quem me entregou a você. Então, o que Jesus falou resumidamente? Olha, a autoridade que foi te dada, Pilatos, ela é realmente poderosa, autoridade como governador romano, isso existe, só que você está debaixo de uma autoridade muito maior que a autoridade de Deus. E você, se estiver usando indevidamente, você vai dar conta. Foi mais ou menos isso que ele falou. E para não dizer nem acusar aquele que era o chefe de governo, o que ele posiciona? Mais pecado tem quem me entregou a ti. Quem é que te entregue a ele? O sumo sacerdote. Alguém que tinha consciência do mundo espiritual, que conhecia a palavra de Deus. Por isso, Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Nós estamos falando do sumo sacerdote. Nós estamos falando de um homem que recebeu a autoridade de Deus e que pecou. Feriu um princípio bíblico, levando o Filho de Deus à morte. Mas, naquele momento, ele recebe essa palavra e ele reflete. Ele não é ninguém. Se ele foi colocado como governador pelo Império Romano, é alguém inteligente, entende, e até que de uma certa forma entende a questão de autoridade. Então, o que ele estava falando? Tudo bem, você tem poder e autoridade, até para me mandar matar, mas uma hora você vai dar conta ao meu Pai que está nos céus. Pilatos entendeu na hora. Por quê? Porque Jesus soube usar da autoridade que lhe fora delegada por Deus, sem ferir o princípio da autoridade humana que Pilatos exercia sobre ele. E o conscientizou sem ferir, sem ser rebelde. E tanto é um fato que a Bíblia diz que a partir daquele momento, Pilatos quer soltá-lo. Ele resolve soltá-lo. Não vejo mal nenhum sobre eles. E joga essa responsabilidade, olha que, assim, vamos dizer, entre aspas, malandro. Joga a responsabilidade sobre o povo. E eu lavo as mãos. E ele já tinha sido advertido, segundo o Evangelho nos fala, pela mulher dele. Cuidado em relação a esse justo. Porque eu tive um sonho que você sofria muito por causa dele. Então, às vezes, a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção nas nossas esposas. Eu acho que se ele tivesse prestado um pouquinho mais de atenção, ele não tomava algumas atitudes, né, de ficar meio assim, em cima do muro e só lavar as mãos. Mas vamos falar alguns princípios espirituais sobre autoridade. Primeiro princípio: toda autoridade procede de Deus, sendo terrena ou sendo espiritual. Então, princípio básico, falei sobre isso. Segundo princípio: quem resiste à autoridade, resiste ao próprio Deus e traz sobre si mesmo condenação. Então era isso que, inclusive, Pilatos recebeu como informação do Senhor. Terceiro princípio: Deus pedirá conta de todas as decisões tomadas a quem exerce autoridade. Então, a quem muito for dado, muito será requerido. Então, são essas três verdades que são colocadas ali. Mateus capítulo 22, versículo 17, diz assim: dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ouvindo isso, se admiraram e deixando, foram-se. Tinham que ir mesmo, né? Se fosse desenho animado, vinha aquela quá, 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 porque tomaram uma invertida. O que eles quiseram colocar ali?
A grande maioria dos judeus, inclusive até uma boa parte dos religiosos, era contra o domínio de Roma. E Jesus deixa aqui um sinal muito claro. Então, se Roma é errada, se Pilatos está agindo errado, é um problema deles. Não entra nessa divisão. Não entra e nem fique confrontando a autoridade. Então, o próprio Pilatos entendeu e não quis confrontar Jesus. E Jesus entendeu quem estava ali, que era o governador, e também não o confrontou. E é muito importante a gente perceber isso, né? Vejam que os religiosos já queriam extrair, achando que Jesus era um revolucionário, que Jesus ia se rebelar contra Roma, que ele queria ocupar o lugar de César. Para quem? Devemos pagar tributo para Roma? E olha que o tributo era pesado. E ele, com sabedoria, fala: de quem que é a figura que está na moeda aí? Ah, é de César. Então, a César o que é de César. Porém, a Deus o que é de Deus. Então, a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo ainda fala: a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra. Então, mostra o quê? Que nós temos que aprender a ser obedientes até a autoridades que não são o exemplo que a gente até esperaria. É difícil ouvir esse discurso, né? É difícil a gente, às vezes, entender. Obviamente, a exceção se manifesta quando? Quando essa pessoa diametralmente está contra a vontade de Deus. Então, houve um momento em que o sumo sacerdote e o sacerdote prenderam os apóstolos, depois que Jesus havia morrido, ressuscitado, bateu neles e achou: agora eles vão parar de falar nesse nome. Os chamaram à presença dele e falaram: não falem mais nesse nome. Eram autoridades sobre eles. Mas sabe o que Pedro e os outros responderam? Falou: antes agradar a Deus do que a homens. Nós vamos continuar falando desse nome. Agora, será que em questão, vamos dizer assim, de autoridade, os apóstolos erraram? De maneira alguma. A questão é espiritual. Então, eu tenho que agradar ao meu superior. Quem é meu superior? É Deus. Há uma hierarquia. Eu quero até deixar aqui um parênteses muito importante, até para o relacionamento de casal, marido e mulher. Porque o apóstolo Paulo coloca: Deus é o cabeça de Jesus e Jesus obedeceu a Deus. Correto? Jesus é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher. Não é o cabeça do lar, como muitos falam, é cabeça da mulher. Então é muito importante as mulheres saberem lidar com a submissão. Ah, bispo, mas meu marido é um ímpio e só faz coisa errada. Opa, então ele não tem missão. Então aí não tem submissão. Nessa questão, quando for algo que vai ferir um princípio espiritual, que agrada a Deus, antes agradar a Deus do que a homens. Por exemplo, meu marido me proibiu de ir na igreja. Ah, vá na igreja. Obviamente com prudência, com sabedoria, porque você está indo buscar o bem até dele. Mas agradar a Deus do que a homens. Sabe o que acontece? Muitas mulheres obedecem o marido, deixam de ir na igreja, se perdem o marido, perdem a família, porque perderam a estrutura que iria dar poder para vencer essa situação. Então é muito importante antes agradar a Deus do que a homens. E Jesus foi muito claro: César o que é de César, porém a Deus o que é de Deus. Ele soube separar as duas dimensões, mantendo aquilo que nós chamamos submissão, estar debaixo de uma missão. Então o termo, inclusive, submissão, é o termo hipotasso, que é vinculado à fidelidade. Então não é só obediência, é um termo ligado também à fidelidade, a um sentimento. Então, veja, é muito importante isso. Nós temos que nos sujeitar, nos colocarmos em sujeição a essas autoridades, principalmente pela questão espiritual, para nós estarmos de acordo com o Senhor. Então, para terminar, eu quero falar, só encerrando aqui,
que existe alguém que deu autoridade para a gente usar. E eu quero hoje colocar essa autoridade em prática. Estou te convidando, não vou mandar, né? Mas no mundo espiritual, vá a uma igreja renascer em Cristo. Eu, Bispo G, te espero na Renascer Guarulhos, Avenida Salgado Filho, 1412. Você pode estar também na Renascer Alto de Santana, ali em São Paulo, ó, Avenida Água Fria, 1251, ou também em Guarulhos, Renascer Vila Galvão, Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3193, ou na nossa sede, mais importante, a nossa sede ali na Moca. Fica aí o convite em os nossos cultos, todas as noites às 8 horas da noite e também aos domingos, 8, 10, 16 e 18 horas. Fiquem na paz do Senhor, Deus te abençoe. Tchau, tchau.